Êxodo capítulo 14, nós vamos seguir com a exposição da palavra do Senhor, nos versos 15 ao 31, a segunda parte, como eu disse, da exposição desses versos. Havia dito aos irmãos no domingo passado que não haveria como eu pregar um sermão completo nesses versos, considerando que aqui é uma riqueza muito grande de informações estas que inclusive elas são extremamente aplicáveis àquilo que a gente precisa aqui tratar dentro do tema que o próprio capítulo 14 de Êxodo nos propõe, que é falar da manifestação da glória de Deus, seja para salvar o povo de Israel, e também, hoje nós vamos ver a manifestação da glória de Deus para destruir os egípcios. Então hoje nós vamos nos focar mais, ainda observando alguns versos aqui de toda essa perícope, mas nos concentrando inclusive nos versos 26 ao 31, mas ainda assim considerando algumas partes que são importantes dos versos 15 até o 25, dentro do que acontece, dentro do que é relatado sobre a travessia do Mar Vermelho. Mas vamos ler a passagem das Escrituras em primeiro lugar, a partir do verso 15 até o 31, para que a gente possa se inteirar do contexto e assim também o Senhor possa falar ao nosso coração antes mesmo de ouvir a pregação da palavra através da leitura dela. Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Esta palavra do Senhor a nós. Amém.
Ó Deus, Tu nos convoca a ouvir e crer em tudo o que a Tua palavra nos diz. Não pode, ó Deus, sequer passar um i ou tio dela, sem que venhamos crer em cada vírgula, em cada pontuação, em cada sílaba, palavra que está estabelecida, ó Deus, de Gênesis a Apocalipse, da Tua revelação. Por isso te pedimos que afaste de nós toda a incredulidade e não permitas, ó Deus, que Satanás nos perturbe, que Satanás venha confundir a nossa mente com as suas mentiras, com os seus enganos, no momento em que o Senhor estiver falando conosco. Mas, ó Deus, faça-nos ouvir somente a Tua voz neste momento. Aquieta o nosso coração, como nós acabamos de orar cantando. Acalenta, ó Deus, e aquieta, faça calar a nossa mente, a nossa consciência das preocupações, das coisas que seremos incitados, ó Deus, a pecar contra Ti, de pensar coisas, ó Deus, que não são devidas em relação a Ti mesmo e às Tuas obras. Por isso que o Senhor possa ter misericórdia de nós e faça-nos ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. No sermão anterior, nós iniciamos aqui a exposição da segunda sessão de Êxodo, capítulo 14, e basicamente esse capítulo, ele se dedica a narrar como que Deus, ele manifestou a sua glória em dar a vitória final e completa ao povo de Israel sobre o Egito. Então, o ponto central dessa passagem é nos mostrar a manifestação da glória de Deus realizando duas coisas. Primeiro, quando ele mostra que o Senhor Deus, ele está salvando os egípcios, ou melhor dizendo, salvando os israelitas e destruindo, exterminando os egípcios. Então, duas coisas estão nos desígnios do Senhor, e que inclusive é próprio do caráter dele: salvação e destruição. Essas duas coisas, claramente, resumidamente, elas manifestam a glória do Senhor. Veja que aqui isso acontece por meio de um milagre. Isso acontece por meio de uma realização de algo que é sobrenatural, que não é natural. Então, o milagre da abertura do Mar Vermelho é a imagem que está sendo usada aqui para descrever essa manifestação gloriosa de Deus, seja para salvar como para condenar alguém. Quando o mar se abre, observe a dinâmica que o texto estabelece aqui no desenvolvimento. Eu já comentei isso com vocês na semana passada, mas eu quero que você reveja essa imagem novamente. A dinâmica é essa: quando o mar ele se abre, nós temos a imagem do mar se abrindo. Essa imagem nos reporta a glória de Deus se manifestando, o poder de Deus se manifestando para salvar o seu povo. Aí nós temos a segunda imagem. Veja, é o mesmo milagre, é a mesma ação sobrenatural. Agora o mar se fecha, e quando temos a imagem do mar se fechando, Deus está destruindo os seus inimigos, Deus está destruindo os egípcios. De forma didática, se pensarmos no esboço completo aqui desse texto que nós acabamos de ler, você percebe que os versos 15 a 31, eles vão estar divididos em 4 sessões. Vamos dividir dessa forma para ficar mais fácil o entendimento do que nós vamos desenvolver na exposição aqui do restante desses versos. Mas são 4 sessões. Quando eles falam da salvação dos israelitas, nós temos, por exemplo, na primeira sessão, Deus ele salva o seu povo, primeiro, antes de salvar, ele primeiro revela, ele comunica como ele vai fazer isso ao seu povo. E é o que nós já vimos, que a palavra de Deus, ela vem antes mesmo da manifestação da salvação. Salvação é revelada para que depois ela seja manifesta. Nós vimos isso dos versos 15 a 18. Depois nós temos Deus manifestando o seu poder em salvar o seu povo, agora através daquele que é chamado de o anjo de Deus e também através da nuvem com a coluna de fogo. Expliquei para vocês, a gente vê nos versos 19 a 20, que a nuvem e a coluna de fogo, elas são uma única manifestação, elas não são duas manifestações teofânicas diferentes. Depois vocês vão ver, vamos inclusive vendo outras passagens, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento, vocês vão ver que a nuvem se reporta às 3 pessoas da Trindade, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Mas em terceiro, nós temos Deus concretizando a salvação do seu povo, e ele faz isso quando o povo atravessa o Mar Vermelho, os versos 21 e 22. E Deus então, ele revela a sua salvação a eles, ou ele concretiza e faz com que eles vejam novamente. Revelação está no início e no fim. Isso é muito interessante. Revelação agora no final, quando ele faz o povo ver os corpos dos egípcios estendidos na praia do outro lado no Mar Vermelho. E aqui então eles veem a destruição dos seus inimigos, versos 26 ao 31, mais precisamente os versos 30 e 31. Essas 4 sessões aqui, meus irmãos, elas resumem
3 princípios que esse texto nos aplica sobre como que a glória de Deus, então, ela revela ao mundo o seu poder. Primeiro, glória de Deus, ela é revelada através dos seus desígnios, foi a primeira parte que a gente viu. Segundo, a glória de Deus, ela é revelada através da sua misericórdia, porque Ele salva o seu povo. Terceiro, a glória de Deus, ela é revelada quando a sua ira também se manifesta, que é a completude da glória de Deus, ela envolve os desígnios dele. Primeira coisa que se estabelece em tudo aquilo que nós cremos como cristãos, antes de tudo, antes de falar que é reformado, né? Antes de tudo, aquilo que todo cristão deve ter como desígnio essencial e fundamental e o princípio básico da sua vida é que Deus, Ele é soberano. Então veja, a primeira coisa que se destaca quando Deus revela a sua glória são os seus desígnios, e nada do Senhor, nos planos dele, podem ser frustrados. Você vai perceber isso na dinâmica da forma como Deus faz isso ao destruir os egípcios. Os egípcios tinham tudo para facilmente destruir o povo de Israel e persegui-los, matá-los, exterminá-los. Eles tinham, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Mas Deus, Ele usa essa circunstância favorável da maldade dos egípcios, da crueldade e perversidade dos egípcios, para mostrar que os seus desígnios não podem ser frustrados quanto a salvar o seu povo. Então, também se revela agora a sua misericórdia, porque o propósito dos desígnios de Deus está em manifestar graça. E também nos propósitos dos desígnios de Deus está ali para revelar sua justiça através da sua ira. Hoje eu gostaria então de me deter mais aqui no que diz respeito à destruição dos egípcios. E aqui é perceptível no enredo, de uma forma bem simples, só que de uma forma intrigante, o modo como Deus ele faz com que os egípcios eles chegam ao ponto de serem afogados pelo Mar Vermelho. Você percebe que desde o início do capítulo, Deus, Ele em sua sabedoria infinita, Deus na sua sabedoria perfeita e nos seus desígnios soberanos, Ele na verdade, ao longo do processo em que o texto vai narrando, não sei se vocês perceberam isso, mas o texto coloca nessa direção. Vocês que são hábeis leitores da Bíblia, percebam isso, que Deus, Ele faz com que os egípcios sejam atraídos para uma armadilha. O texto todo, talvez, deveria ser, eu imagino que seja, objeto de estudo, inclusive, dos militares. Estudar como que é a estratégia de guerra. Está aqui uma estratégia de guerra, da qual Deus, Ele aplica sutilmente, com toda a sua sutileza santa e soberana, para fazer com que os egípcios caiam numa cova. O Mar Vermelho é a imagem de uma cova para os egípcios. Humanamente falando, quando você vai avaliar essas estratégias de guerra, né? Se você pega, por exemplo, qualquer especialista em estratégia de guerra, ele vai dizer que seria muito fácil o exército egípcio alcançar e destruir os israelitas naquele lugar, porque apesar dos israelitas estarem em um grande número, provavelmente entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, a gente já viu isso, mas ainda assim você percebe que o povo de Israel, eles não tinham um exército preparado, eles não tinham um exército bem armado, se é que eles tinham algum exército, provavelmente não. Talvez o máximo que pudessem se organizar ali com urgência era milícias localizadas com homens que pudessem, pelo menos com as suas ferramentas de trabalho, ou com alguma coisa em mãos, alguma arma manual, talvez no máximo um porrete, um pedaço de pau, para tentar se defender no que puder. Mas percebam que eles não tinham um exército, eles estavam, em segundo lugar, encurralados entre obstáculos naturais. Você tem de todos os lados deserto e montanhas e o mar à sua frente. E para piorar a situação, psicologicamente eles estavam abalados, atemorizados e sem para onde ir, sem para onde seguir. Quando você observa a condição dos egípcios, olhe bem, primeiro, estavam tomados de grande revolta, ira. Isso aqui é um fator motivador para a guerra. Quando se tem um exército que está motivado com ira e revolta, isso é uma vantagem muito grande. Em segundo lugar, eles tinham um exército bem maior, bem mais preparado, bem armado. Eles tinham, inclusive, nessa estrutura de exército, nas suas forças armadas aqui, pode-se assim dizer, eles tinham a vantagem da sua cavalaria montada e dos seus carros de guerra, o que para aquela época era algo que caracterizava ser uma grande potência. Carros e cavalarias.
Nós temos aqui eles tendo vantagem de locomoção, de rapidez, de agilidade no movimento de ataque e defesa, e também eles tinham os israelitas psicologicamente nas suas mãos. Os egípcios aterrorizaram psicologicamente os israelitas. Contudo, observe como Deus ele age fora de qualquer parâmetro ou lógica natural e humana. O que poderia ser, meus irmãos, uma vitória fácil para o Egito, acabaria se transformando em uma derrota humilhante e vergonhosa. E qual foi o propósito disso? Vamos voltar novamente aos versos 17 e 18. E aqui nós, de novo, fixamos o ponto central do que vem a ser o propósito do Senhor ter salvado o seu povo, atravessando o Mar Vermelho e ter engolido os egípcios com este mesmo mar. Quando o texto nos diz: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O propósito, de forma muito simples, era Deus ser glorificado através dessa derrota vergonhosa dos egípcios. Desde o início nós percebemos que Faraó ele mede forças com Deus, lembram disso? Quando Deus manda Moisés e Arão, e a primeira vez, ou as primeiras vezes, os primeiros encontros entre Moisés e Arão, que são os representantes do Senhor, e quando ele diz: deixe meu povo ir, para que eles me adorem, e Faraó desafia a Deus. Desde o início ele está medindo forças com o Senhor, desde lá das 10 pragas ele vem desafiando a força, o poder, a soberania do Senhor. Mas o que Deus faz com o Faraó revela bem o significado, inclusive do que o salmista, Salmo 2, os versos 4 a 5, ele vai dizer: quando povos, quando potências, quando nações, quando homens se levantam contra o Senhor, e aqui o próprio Salmo diz, levantam-se também contra o seu ungido, qual é a reação do Senhor? Como que o Senhor ele se glorifica e como ele é glorificado em relação aos seus inimigos? Ri-se aquele que habita nos céus. Essa é a reação do Senhor. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A descrição disso no verso 5 é exatamente o processo da derrocada dos egípcios. É exatamente isso que acontece com os egípcios. Agora, percebam como que Deus age em destruir sumariamente os egípcios. Um rápido enredo para você entender esse processo. Primeiro, Deus ele entrega os egípcios a uma confusão generalizada aí nos versos 23 a 24. Nós vamos aprofundar melhor isso, inclusive nos versos anteriores. Mas observe aqui de forma bem resumida. Nós temos aqui Deus colocando os egípcios a uma confusão generalizada. Nós temos Deus dificultando, atrasando os egípcios na perseguição deles na travessia do Mar Vermelho, que é o verso 25. E Deus então os atrai para o Mar Vermelho e os engole de uma só vez, os versos 26 a 31. Mas em segundo lugar, e o ponto que eu quero desenvolver aqui no sermão com os irmãos, nós temos aqui Deus sendo glorificado em punir os egípcios, mostrando seus sinais, mostrando os sinais da sua ira sobre os egípcios. Esse é o ponto central do sermão, que eu quero desenvolver com vocês. E quais foram esses sinais da ira de Deus aqui manifesta contra os egípcios? O primeiro sinal da ira de Deus é entregar os ímpios à sua cegueira, entregar os egípcios à sua cegueira. Olhe para os versos 19 e 20. Quando esses versos nos dizem que o anjo de Deus e também a nuvem que estava indo adiante, guiando o povo, eles se transportaram para a retaguarda do povo de Israel, impedindo que o exército egípcio avançasse contra Israel. Esse é um detalhe de onde nós paramos, lembra? Rapidamente, para que você fixe bem, lembra do anjo do Senhor? Nós fixamos, aliás, o anjo de Deus, é o mesmo anjo do Senhor, Mas o anjo de Deus aqui é a segunda pessoa da Trindade. O anjo de Deus aqui, porque o A está em letra maiúscula aí, esse anjo de Deus é futuramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos o anjo de Deus se interpondo entre o povo de Israel e os egípcios. Lembra o que nós aplicamos no sermão passado? Só há salvação se Cristo se interpor entre nós
e a morte. O Egito aqui, ele agora nesse momento, ele personifica a morte. O povo de Deus está correndo o risco de serem tragados pela morte. Eles estão encurralados. Os asseclas da morte, o prenúncio da morte, são todas aquelas desvantagens que estão reveladas ali no contexto deles. Principalmente, duas coisas, como eu disse, o terror psicológico. Você imagina a sensação de alguém que sabe que não tem saída e vai morrer. Há várias circunstâncias que isso pode acontecer. E o segundo lugar, que é o fator principal, é o temor aos egípcios. E o temor aos egípcios ocupa o lugar da confiança que eles tinham no Senhor. Eles deixam de confiar no Senhor, inclusive isso fica claro nas suas palavras, os versos 11 e 12 desse capítulo, quando eles não apenas desabafam, mas eles reclamam. É a primeira vez que o texto nos registra aqui os murmúrios do povo de Israel, que no Números, do capítulo 1 até o capítulo 16, isso vai acontecer constantemente. Então eles deixam de confiar no Senhor, eles passam a temer o exército de Israel. Inclusive, isso é demonstrado quando eles dizem: não seria melhor voltar para o Egito? Não teria sido melhor ficar no Egito e sermos aí, inclusive, sepultados lá? E essa fala deles ameaça a promessa do Senhor. É como que uma tentativa de frustrar os planos do Senhor. Você percebe que até o povo de Deus, o povo de Deus não é diferente dos egípcios. Os egípcios tentam frustrar os planos do Senhor, com a sua ousadia, com a sua soberba, com a sua idolatria, com o seu orgulho. Mas o povo de Israel tenta frustrar os planos do Senhor, não confiando nele. Então, às vezes, a igreja também acaba se tornando aquilo que Jesus falou para o apóstolo Pedro, para o seu discípulo Pedro, em Mateus 16, quando ele falou assim: arreda-te de mim, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Às vezes a igreja é assim, pedra de tropeço. Mas observe que no verso 20, voltando aqui ao ponto, no desenvolvimento desse primeiro ponto, desse primeiro sinal da ira de Deus, que é entregar os ímpios a uma cegueira, o verso 20 nos diz que a nuvem entre eles era escura para o lado egípcio, e dificultando de verem o outro lado onde estava o povo de Israel. Mas ela era clara, ela iluminava através da coluna de fogo, ela iluminava o caminho do povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. E aqui nós temos uma informação curiosa. Provavelmente o processo da travessia do Mar Vermelho aconteceu no período de uma noite inteira, não foi durante o dia. Ela termina no período da manhã, mas ela provavelmente começa ao cair da tarde para o início da noite, porque nós temos a nuvem e a coluna de fogo agindo. Vamos só lembrar de novo, porque senão pode confundir tua cabeça. A imagem, qual é a imagem aqui? Nós temos a coluna de fogo dentro ou adornada pela nuvem, entenderam? Essa é a imagem. Então a travessia ela adentrou à noite, é por isso que a coluna de fogo, ela está aqui iluminando o caminho que o povo deve seguir e trilhar para atravessar o Mar Vermelho. É propício a gente ver aqui o primeiro sinal da ira de Deus sobre os egípcios, porque aqui o texto está simplesmente mostrando aqui que esse sinal eles estão cegos, eles não veem nada, não podem ver nada do outro lado, e estão cegos de ódio dentro do seu coração, estão cegos por causa do orgulho e da soberba, estão cegos por causa da dureza de coração. Então não é só uma cegueira externa, mas ela também aponta para uma cegueira interna. Mas o caminho do povo é iluminado por Deus através da coluna de fogo, e isso nos ajuda a ver que o povo de Israel não era diferente dos egípcios quanto ao seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque temor e falta de confiança também é um sinal de um coração propenso à cegueira. Falta de confiança também cega. A falta de confiança, a nossa confiança minada no nosso Senhor Jesus Cristo em meio a situações como essa, ela muitas vezes nos deixa com as vistas espirituais embaçadas. Por isso que a gente se precipita, por isso que a gente fica ansioso, por isso que às vezes acaba por determinadas circunstâncias, as preocupações, como é muito comum nos nossos dias, nos levar a crises de pânico, de crises de ansiedades absurdas. E tudo isso está demonstrando o quê? Falta de confiança. Mas aqui há uma diferença na forma como Deus ele age no coração dos egípcios
na cegueira dos egípcios, e como ele também age no coração dos israelitas, na cegueira dos israelitas. Esse é o ponto aqui em destaque, para que vocês vejam o que é Deus manifestando a sua ira. Porque enquanto uns estão na escuridão, Deus faz outros verem a saída da sua perdição pela sua graça. Enquanto uns na sua cegueira, Deus vai mantê-los na escuridão, outros, Deus por sua graça e misericórdia vai fazê-los ver que há uma única saída e não tem outra para a sua salvação da morte. Enquanto Deus cega os seus inimigos, os fazendo seguir para a sua perdição. Vamos lembrar de novo a imagem de estar atravessando o Mar Vermelho a seco. Para os egípcios não é salvação, mas é cair numa cova, numa vala da morte, numa espécie de sepultura. Ele é que abre o caminho, ele abre e ilumina a mente, o coração e os olhos do seu povo por causa da sua misericórdia, para seguirem o caminho da salvação e não morrerem por causa dos seus pecados. Mas nós temos o segundo sinal da ira de Deus, que não apenas é a cegueira, mas também é entregá-los a uma disposição já avançada da sua soberba, da sua prepotência. Um puritano, certa vez, ele disse que não há ninguém mais ousado do que os cegos. Não há ninguém mais propenso a cometer burrices e idiotices em relação à sua própria vida do que aqueles que estão em cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos egípcios os faz ficarem imprudentes, os faz ficarem exatamente insensatos por causa da dureza do seu coração, porque Deus aqui ocultou deles aquela centelha da mente, inclusive ela é um aspecto moral, que faz o homem medir os riscos, faz o homem medir os perigos da sua condição em meio a determinadas circunstâncias da sua vida, e provavelmente a decisão de prosseguir na perseguição ao povo de Israel atravessando o mar foi logo pela manhã do outro dia, porque vamos lembrar, da cegueira a nuvem impedia que eles vissem durante a noite o caminho para seguirem a perseguição contra o povo de Israel, e isso atrasou os egípcios. Mas agora a nuvem se desloca, e a nuvem e a coluna de fogo acompanham o povo de Israel na sua travessia, permanecendo à sua retaguarda, e eles veem o deslocamento e o povo seguindo. Então pela manhã veem que o caminho era aquele para continuar a perseguição, mas aqui é que está o ponto, a imprudência, porque a imprudência geralmente ela acontece na luz do dia. É na luz do dia que temos aqui a cegueira espiritual, levando a pessoa a ser entregue a uma disposição avançada da sua soberba, e cai nas armadilhas dos seus pecados apressadamente, e apressadamente ele é destruído. O que o provérbio nos diz sobre isso? Que a soberba, ela precede, a palavra ruína é morte, ela precede a destruição. E veja que isso fica muito nítido a nós no verso 23. Os egípcios se viram tão confiantes e tão certos de uma vitória sobre os israelitas que eles se apressaram, o texto ele narra dessa forma, se apressaram a atravessar o mar atrás do povo de Israel. A presunção deles foi o que exatamente guiou as suas mentes, o seu coração, a não perceber que o Mar Vermelho, de novo, que o Mar Vermelho era a sua própria cova. Uma breve aplicação para nós é que pessoas que estão cegas pela sua soberba, incredulidade, e principalmente tomadas de ódio pelo Senhor, sempre precipitarão o seu caminho para a morte pela imprudência, pela falta de temor. Você quer saber o sinal de alguém que é imprudente no seu coração? É quando ele não tem medo de Deus. A presunção é como uma pá que acelera o trabalho de abrir a sua própria cova para a morte. A imagem do coveiro cavando a pá para enterrar e jogar o corpo, isso acontece mais apressadamente. O terceiro sinal da ira de Deus é a consciência tomada pelo terror da sua destruição. Até que enfim agora vamos ver alguma coisa que é a verdade. Isso aqui é muito curioso, né? Porque até então a cegueira espiritual
e eles terem sido apressadamente tomados pela imprudência da sua soberba, da sua presunção. Isso ainda os fazia ver as coisas de uma forma totalmente distorcida, errada, baseados numa falsa segurança de que eles teriam vitória. Até que, enfim, agora, pelo menos nesse momento, próximos de caírem na cova que o Senhor cavou para eles, para que morram, eles verão a verdade. Só que eles verão a verdade, eles agora verão Deus sendo glorificado. Os versos 24 e 25, que nos mostram que logo pela manhã, os egípcios, eles alvoroçaram, se agitaram. É uma agitação que demonstra aqui, não necessariamente uma desorganização, uma confusão no sentido de não saberem o que fazer, não é isso. Mas é quanto a realmente estarem focados, há aqui um impulso descontrolado de realmente, a qualquer custo, matar o povo de Israel. Abrindo só um adendo rapidamente, para que você entenda o processo disso, talvez com alguns exemplos que são muito práticos para os nossos dias. Como é o processo de perseguição contra a igreja? Em situações, inclusive, ou em lugares que, inclusive, essas perseguições, elas são até contra a integridade física, tirar a vida realmente da pior forma possível dos cristãos, em muitos países, ou em alguns países do mundo. O combustível para isso é exatamente aquele impulso descontrolável de ódio, que os fazem ficar bêbados do sangue dos crentes, do desejo impulsivo. Isso é descrito no capítulo 17 de Apocalipse, que eu mencionei de manhã, inclusive, no sermão, mas nesse contexto agora, quando diz que lá está a grande meretriz com uma taça, e naquela taça, naquele cálice, há o sangue dos crentes transbordando, e a grande meretriz entrega a besta que emerge do mar, e a besta que também emerge da terra, esse cálice cheio do sangue dos crentes, dos mártires, e eles tomam e se embebedam. Diz que a grande meretriz, que é chamada de a grande Babilônia, ela embebeda, faz eles ficarem descontroladamente embriagados, sedentos por mais e mais e mais derramamento de sangue contra a igreja do Senhor. Então é essa a imagem desse impulso descontrolado, dessa compulsividade do anseio de destruir o povo de Deus. Mas caíram em si quando se depararam com a cena, de uma cena diante dos seus olhos, quando eles se deram conta de duas coisas. Primeiro, estavam entre duas muralhas do Mar Vermelho. O texto nos relata que o povo de Israel passou a seco o leito, mas que dos dois lados haviam muralhas, as duas grandes muralhas que se levantavam das águas do Mar Vermelho, à sua esquerda e à sua direita. Essa é uma imagem impressionante, porque ela, na visão, na percepção do povo de Israel, era uma imagem de segurança, consolo, esperança e a pressa de serem salvos. Quem crê no Senhor Jesus tem pressa de ser salvo. Essa é a imagem. Enquanto que os egípcios, na pressa de derramarem mais sangue, de matarem, de destruir os planos do Senhor, tentando atirar a todas as suas forças e violência contra o povo de Israel, eles agora são tomados de um forte temor, de um forte terror, porque a primeira imagem são as muralhas do Mar Vermelho. Em segundo lugar, adiante deles está a grande coluna de nuvem de fogo, manifestando a presença do Deus Trino. E aqui, o Deus Trino, na nuvem e na coluna de fogo, é a pessoa do Espírito Santo. O que nós podemos concluir é que os egípcios, nesse terceiro sinal da ira de Deus, repetindo, terceiro sinal da ira de Deus, ser tomado pelo terror da sua destruição, é a única verdade que eles vão ter consciência, o ser tomado pelo terror da destruição. Mas os egípcios, eles se deram conta de que estavam caindo numa armadilha nesse momento, quando já era tarde demais. E é possível que eles tenham visto ou ouvido algo da própria nuvem diante deles, nós não sabemos. Mas o fato é que antes de Deus destruí-los, eles são aterrorizados pelo Senhor. Deus os faz ver que é o próprio Senhor sobre toda a terra que vai puni-los e ali mesmo tragá-los com a morte.
aquilo que Deus havia dito nos versos 4 e como nós lemos agora no verso 17, se cumpre, quando Deus havia dito a Moisés: serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão que eu sou o Senhor. Ali então eles viram a verdade. Toda a verdade, quando revelada, e quando o descrente, o ímpio a vê, ele não vê outra coisa senão o Senhor. Todas as vezes que um incrédulo e um descrente ele se depara com aquilo que é a verdade, o que está diante dele não é em si apenas um fato, como muitas vezes, por causa da influência do racionalismo, do iluminismo do século XVIII, nos influenciou, fez com que nós viéssemos a distorcer o conceito da palavra verdade, porque hoje nós entendemos verdade a partir daquilo que é factual apenas. Essa influência do naturalismo, influência da mentalidade secularista, que tudo é numa perspectiva materialista. Então, o que é a verdade? Como é que, por exemplo, as doutrinas jurídicas do nosso país tratam o conceito de verdade? É aquilo que é factual, aquilo que é provado a partir de fatos. Então, se considera mais, por exemplo, quando você vai lidar com o problema do que é verdade ou não é verdade, considera-se mais as provas. E olha que quando tem prova, e mesmo quando o cara confessa e diz: eu quero dinheiro que eu usei para pagar, ou que eu ia pagar, e mesmo ele confessando, não está tão evidente, documentada essa prova. Então, quanto mais claro for a prova, aí se constata a verdade. Só que aqui não é esse o conceito de verdade que a Bíblia estabelece. Eu não estou dizendo que verdade também é naquilo que se vê. A verdade também ela se manifesta a partir daquilo que é o fato, mas o ponto essencial da verdade é, a pergunta que eu te faço é: você consegue ver a Deus com seus olhos físicos? Não. Aliás, a gente já viu no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, lá diz que somente quem vê com seus próprios olhos o Pai e o Espírito Santo é só Jesus Cristo. O verso 14, por isso vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. Por isso que ele é o nosso mediador, porque ele é o único que tem corpo, alma, mas sendo Deus está a presença de Deus Pai, porque ele o vê, é o único, mas nós não podemos ver a Deus. A pergunta que eu te faço é: o fato de você não ver a Deus, isso torna a existência de Deus uma mentira? Não, é verdade. Agora veja, o que acontece é que é exatamente isso. Eles veem a glória do Senhor, eles veem a manifestação do poder do Senhor, é como se eles estivessem vendo a face de Deus. Claro, não o viram literalmente, porque Deus é Espírito, Ele não pode ser visto aos nossos olhos humanos, mas, meus irmãos, esta é a única imagem que eles terão da verdade personificada na manifestação do poder de Deus, e a única coisa que eles verão da verdade é o terror da sua destruição. No verso 25, o exército de Faraó, ele é tomado por um grande pânico, ele é tomado por um grande temor, e aqui nós temos dois motivos. Primeiro, o texto vai nos narrar que as rodas de todos os seus carros ficam emperradas, ficam atoladas no leito do mar, apesar de passarem a seco. Olha que coisa interessante, aqui nós temos uma curiosidade, e veja como Deus é perfeito. Deus determinou que o povo de Israel atravessasse a pé, apesar do leito estar seco, ou seja, não tem água, esse é o conceito de seco. Mas aqui, obviamente, quando você anda, e olha que quando você está na beira da praia, você tem ali a areia da praia, você não consegue, às vezes a gente vai na praia e quer fazer uma caminhada mais acelerada para exercitar o corpo, né? Você tem dificuldade às vezes de fazer essa caminhada mais acelerada, como você faz, por exemplo, aqui na rua, no asfalto, terreno já plano. O pé afunda. Agora você imagina aqui carruagens de guerra se locomovendo com todo o peso do armamento, com todo o peso das pessoas que estavam nessas, geralmente eram 1 ou 2 pessoas, eles com as suas armaduras, com os seus armamentos, tentando acelerar ali, correr, e não conseguem, e os carros atolam, por causa do peso, por causa do terreno, que não é um terreno sólido.
Por isso que Deus mandou o povo de Israel atravessar a pé. Em segundo lugar, há um grande sentimento de derrota eminente, passa a tomar conta do coração deles, e eles são tomados na sua consciência de perceberem que eles precisam fugir. Olha o que eles começam, provavelmente aqui eram os oficiais de Faraó, talvez, mas o fato é que isso é generalizado. Quando os soldados, os egípcios, de um modo geral, eles começam a dizer: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós, contra os egípcios. Antes da destruição da alma dos réprobos, é tomada de uma apreensão consciente. Antes deles serem punidos, eles são tomados de uma apreensão que é real, verdadeira, e provavelmente a única coisa verdadeira que eles terão diante dos seus olhos e do seu coração. Terão a verdade de que a morte está diante deles e eles não podem escapar dela, e terão a verdade de que o Senhor Deus, diante dos seus olhos, lhes revela a sua justiça, que é santa, soberana e retributiva. Nós não sabemos o que é isso, irmãos, porque pela graça de Deus nós somos tomados de outras percepções da misericórdia do Senhor e da verdade de quem Ele é. Nós vemos a outra face do Senhor, que não é a face da sua ira. Nós, por causa da sua graça, nós temos a face doce do Senhor. Por isso não queiramos saber como é a face da ira e da morte que o Senhor manifesta perante os ímpios. Quarto sinal da ira do Senhor é a destruição completa dos seus inimigos. Então observe, para que houvesse a destruição dos egípcios, o povo de Israel já estava em segurança do outro lado do mar. Talvez alguns poucos ainda atravessando, mas já no final. Para que haja destruição completa do mal, primeiro, Deus ele completa a salvação do seu povo. Esse é o conceito que está aqui. O povo deve completar o percurso da travessia. Mas em segundo lugar, Moisés ele novamente recebe a ordem de estender o cajado e as suas mãos sobre o mar. Nós vimos anteriormente, lembra a imagem do bordão? A primeira vez que Deus diz: levante suas mãos, e o bordão, o cajado. Nós vimos lá que isso representa autoridade, representa e personifica o poder de Deus em salvar o seu povo. Vamos lembrar de novo? Não é Moisés que está salvando o povo, é o Senhor que está salvando o povo. Mas agora o mesmo poder, a mesma autoridade se manifesta não para manter o mar aberto, mas para fechar o mar. E o mar engole. E aqui está o conceito, como eu disse antes, eu adiantei a vocês aquele conceito da cova. Porque nesse momento, nesse quarto sinal, que é a destruição completa dos inimigos do Senhor, nós temos a imagem de uma sepultura. O mar engolindo o exército dos egípcios é o sepultamento de uma vez por todas dos inimigos do Senhor. Inclusive, o comentarista, na verdade o puritano Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer que, ele comenta que a destruição total de Faraó e do seu exército é o afogamento de todos eles, para que haja, ou para que seja erguido um monumento sobre seu túmulo permanente, com letras escritas não com as águas, mas com a pena de ferro esculpida pelas próprias mãos do Senhor na rocha, para que sempre eles saibam: aqui jaz enterrado nas profundezas aquele tirano sanguinário que desafiou o seu Criador, um rebelde que se voltou contra Deus e um escravo de suas próprias paixões. Nós podemos perguntar: como que o castigo e a destruição dos ímpios glorifica a Deus? Porque muitos crentes não estão acostumados a ouvir sermões assim. Muitos crentes não conhecem essa face do que as Escrituras ensinam sobre como Deus é glorificado. Porque a nossa mente, Deus só é glorificado quando obedecemos a sua palavra, mas quando pecamos, Ele não é glorificado. Parece que Deus está limitado, né? E Ele depende de nós para ser glorificado em fazer o que é certo. Quando a gente faz coisa errada, Deus não é glorificado. Então, Deus está limitado e Ele está à nossa mercê, no sentido de que Ele depende de nós.
E depende da nossa obediência. Isso está pior do que salvação pelas obras, né? Mas olhe bem a imagem que nos é projetada. Deus está sendo glorificado quando a morte dos ímpios, ela é concretizada, o destino deles para o inferno. Deus é glorificado quando o castigo deles é um monumento perpétuo à sua justiça. Quando Deus ele fizer aquela declaração, quando o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, estiver julgando os da esquerda e os da direita, e ao se virar para os da esquerda, e ele disser: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. As suas palavras, elas são como essas penas que Michael Helm, ele ilustra aqui, as penas do Senhor escritas naquele sepultamento. O inferno, a palavra no grego Hades, significa lugar dos mortos, é como o lugar do reino de sepultura. Então ele está dizendo: sejam sepultados para sempre, para que eu seja glorificado na minha justiça, e na lápide deles do inferno lacrado, para que ninguém saia de lá, estará escrito: aqui jaz um monumento perpétuo à justiça do Senhor, e Ele é glorificado. Deus é glorificado quando Ele destrói todos os falsos deuses, e Ele é glorificado quando Ele destrói os seus adoradores. E essa destruição completa é uma limpeza total que Deus faz para varrer da terra tudo que não presta e restaurá-la para o seu povo escolhido, a fim de erigirem agora um único monumento, de erigirem agora um único santuário para a adoração somente ao único e verdadeiro Deus. Então Deus é glorificado quando Ele destrói os ímpios. Quinto e último sinal da ira do Senhor, e esse é um aspecto positivo. Até agora nós vimos 4 sinais que são negativos, mas aqui é um aspecto positivo. Um dos sinais de que Deus é glorificado quando Ele manifesta a sua ira é a conversão do coração do povo. Por que este sinal da ira de Deus é a conversão do seu povo? E por que nisto Deus é glorificado? A descrição que é feita aqui da reação do povo diante do que eles viram caracteriza aqui um tipo de conversão. Claro que é muito complexo quando você vai para cada contexto, principalmente você vai para o Antigo Testamento, o conceito de conversão pode variar de acordo com esse contexto. Até porque a própria história do povo de Israel mostra que aqui houve um tipo de conversão, mas logo mais à frente nós veremos nos próximos capítulos que parece que eles se desconverteram, né? Ao ponto de Deus ter dito a eles: vocês não vão entrar no meu descanso porque vocês não creram. Hebreus 4 deixa isso claro para nós, inclusive. Geração incrédula. Mas vamos entender o conceito que está estabelecido no texto, porque o texto nos propõe e caracteriza aqui um tipo de conversão, porque aqui há os elementos de uma conversão. Esses elementos de uma conversão estão presentes nos versos 30 e 31. Olha na sua Bíblia esses 2 versos. O primeiro elemento, quando o verso 30 nos diz que eles viram, e o que eles viram? Eles viram os corpos dos soldados egípcios estendidos pela praia do Mar Vermelho. Mas não só viram, no sentido com os olhos físicos, mas eles veem também no coração o cumprimento da promessa. Deus havia prometido e Ele cumpriu, e eles testemunharam o cumprimento da promessa de que Ele iria ser glorificado em Faraó e no seu exército. O segundo elemento, ele se concentra no verbo temer. E aqui o temor não é medo, aqui o temor não é também um mero respeito, mas aqui a palavra temor, no seu sentido original, significa veneração, significa aqui uma admiração venerável, uma admiração devota. Temer a Deus não é simplesmente se atribuir um respeito moral, afetivo a Ele, mas é tê-lo como seu único e verdadeiro Deus. Aqui, temer é sinônimo de amar, para que você veja com clareza isso. E aí você vai ver que esse conceito do temor ao Senhor, ele é repetido, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6. E ele é repetido não só no capítulo 6 de Deuteronômio, mas diversas vezes no livro de Deuteronômio, até o final, ele repete sempre essa expressão: eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele vai falar isso diversas vezes, e ele completa dizendo: amarás o Senhor teu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua... Esse é o conceito de temor que está aqui. É a primeira vez que a palavra temor nos indica esse princípio de amar ao Senhor sobre todas as coisas, e com tudo o que nós somos, que temos e fazemos. O terceiro elemento está no verbo, então, confiar. Quando eles creram em Deus, e o texto acrescenta algo importante. Eles creram no Senhor, e diz o texto, e também creram, confiaram no seu servo Moisés. Como assim? Eles creram em Moisés? É uma expressão ousada, é uma fala ousada, é uma declaração ousada do escritor. Mas, aqui nós temos, neste terceiro elemento, a imagem, a figura de Moisés, como aqui um mediador. Você vai para o verso 31, Moisés ele é tipificado como esse mediador entre Deus e o povo. E o texto diz que o povo confiou em Deus e neste servo. A palavra servo ela é proposital, no intuito também de nos fazer um apontamento. Jesus Cristo, ele é chamado de quê? Em Isaías 53. De o servo do Senhor. A confiança do povo em Deus ela é representada na pessoa da liderança de Moisés. É por isso que Moisés aparece como aqui um tipo de Cristo nesse verso. Veja novamente cada um desses elementos, para que você entenda a estrutura do que vem a ser uma conversão genuína. O conceito de conversão aqui aplicado. Veja novamente. Primeiro, ver. Segundo, temer. Terceiro, crer. Podemos considerar um quarto. Confiar em Deus e no seu mediador. Quero que você perceba ainda que estes elementos nos reportam novamente ao que acontece, como eu disse, eu falei que eu ia voltar alguns versos antes, dos versos 26 a 31, versos 19 e 20, volte os seus olhos lá. Nestes versos, eu vou esperar você aí encontrar os versos 19 e 20. Nestes versos nós temos, como eu disse antes, a manifestação da Trindade. Quando você vai, eu peço que você abra a sua Bíblia, aí eu vou citar o texto, quando você vai para Isaías capítulo 63, os versos 11 a 14, essa passagem de Isaías faz uma lembrança, que é o povo rememorando este feito prodigioso e marcante da sua história, que foi a travessia do Mar Vermelho. E olha como eles narram isso, olha como Isaías registra a fala do povo, rememorando o livramento que Deus havia dado a eles da perseguição dos egípcios. Isaías 63, os versos 14, aliás, os versos 11 ao 14. Olha o que o texto diz, rememorando exatamente esse do 14, 19 a 20. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce os vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiastes o teu povo para te criares um nome glorioso. Tudo se encaixa tanto com o que o próprio Deus havia dito: serei glorificado em Faraó, nos seus exércitos, e eles saberão que eu sou o Senhor. Só que essa mensagem que é primeiro falada em relação aos egípcios, mas ela também é para o povo de Israel. Ela também é para que o povo de Israel entenda: serei glorificado e vocês passem a me temer e a confiar em mim, no meu servo Moisés. Essa também é a mensagem. Ezequiel está deixando claro a nós que aquela nuvem e a coluna de fogo manifesta entre os israelitas e os egípcios era o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E não apenas o Filho de Deus aqui, que é chamado de anjo de Deus, mas estavam ali protegendo e salvando também o povo, o Espírito de Deus, agindo poderosamente, agindo tão poderosamente, tanto quanto
ele agia poderosamente quando o mundo estava sendo criado. E não apenas ali, o verbo de Deus estava criando com o poder da sua palavra as coisas, mas também o Espírito de Deus, como diz Gênesis capítulo 1, verso 2, pairava por sobre as águas, manifestando o poder, manifestando a glória do Senhor na criação do mundo. Veja a relação de abrir o Mar Vermelho e mostrando que também o Espírito Santo está pairando por sobre as águas, não agora aqui, separando as águas na criação para que elas fiquem no seu devido lugar permanentemente, mas ele separa as águas extraordinariamente para que o seu povo passe e sejam salvos. E aí nos deparamos, para confirmar o que eu estou dizendo, eu digo aqui, obviamente, não por mim mesmo, eu estou dizendo isso à luz das Escrituras. Quando você olha para Ezequiel e diz assim, mas isso está estranho, como é que é o Espírito Santo? Que interpretação maluca é essa que o pastor está fazendo aqui? Vamos para 1 Coríntios 10, versos 1 e 2. 1 Coríntios 10, versos 1 e 2. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele faz uma interpretação do que aconteceu também em Êxodo 14, à luz de Isaías capítulo 63. É fantástico quando a gente estuda as Escrituras e percebe a dinâmica de como que concluímos determinadas doutrinas e princípios das Escrituras. Você percebe que, digamos, a exegese ou a interpretação do texto começa lá, Gênesis, perpassa pela história do povo de Deus, é confirmada pelos profetas e ela é proclamada e reafirmada pelos apóstolos. Essa é a regra de interpretação para você descobrir uma doutrina real, verdadeira nas Escrituras. Impressionante isso. E olha o que o apóstolo Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo está deixando claro que a travessia do Mar Vermelho, então, veja os elementos que estão contidos: a nuvem, o Mar Vermelho e Moisés. Paulo está deixando claro aqui que a travessia do Mar Vermelho, em primeiro lugar, foi um batismo com águas. Em segundo lugar, ele está deixando claro, olha o elemento, todos sob a nuvem. Todos sob a nuvem, passaram pelo mar. Ele está deixando que o batismo, além de ser com águas, é também pelo Espírito. Lembram do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão? Assim que ele foi batizado por João Batista, o que acontece? A manifestação do Deus Trino paira sobre o nosso Senhor Jesus o Espírito Santo, na forma de, não é que era, mas na forma de uma pomba. Ele está dizendo que o povo foi batizado com o Espírito de Deus, e sobre eles as gotículas, veja, eles passam terra seca, leito seco do Mar Vermelho. Então como é que foi esse batismo? Meus irmãos, com certeza as gotículas das duas muralhas de água retida do mar respingavam, aspergiam sobre eles, e esse é o conceito que nós temos aqui de batismo, tanto passar por entre a seco, como também os respingos da água ali caindo sobre eles, e também ao mesmo tempo a nuvem naquela travessia, que era o Espírito de Deus sobre eles, para que o batismo fosse completo, não apenas de água, mas também pelo poder do Espírito. Contudo, o mesmo Espírito de Deus, ele atuou poderosamente sobre os egípcios, e o mar também manifestou um tipo de batismo sobre os egípcios. Porque, veja, enquanto o povo de Israel foi batizado pelo mar por aspersão, aqui na imagem do contexto, nós temos os egípcios sendo batizados pelo mar por imersão. O que é imersão? Só que essa imersão não é aquela imersão que nós conhecemos hoje, que algumas igrejas adotam de mergulhar, até o conceito de um modo geral é o mesmo. O mergulhar, o imergir significa, morrer para o pecado e nascer para Deus, ressurgir para Deus, que é um conceito que a priori não está errado.
Mas observe a imagem. Aqui neste caso, nesse contexto, eles foram imergidos e não voltaram mais. O batismo por imersão aqui, eu estou rindo, mas depois a gente comenta isso aí nos bastidores. Mas aqui a imersão é condenação. Aqui a imersão é o Senhor manifestando um batismo de ira sobre eles. Nesse contexto, imersão significa afogar, significa matar, significa tirar a vida, significa sepultar, destruir e nunca mais voltar. Um castigo, um juízo que cai sobre eles e eles não podem mais ser salvos, estão sepultados para sempre, estão imergidos no inferno para sempre. Por que o apóstolo Paulo ele fala que esse batismo do povo de Israel foi por meio de Moisés? Porque Moisés, como eu disse antes, era um tipo de mediador entre Deus e o povo. Ele tipifica Cristo, e Deus, por intermédio de Moisés, salva o seu povo, livra o seu povo mais uma vez da morte. Olha a imagem: Deus salvou o povo das águas, Deus salvou o povo da destruição e do poder destrutivo do Mar Vermelho. E aí Jesus Cristo é tipificado como aquele que foi o objeto real, físico, mas também espiritual da nossa salvação, para que não fôssemos imergidos pelas águas do mar da morte. Jesus Cristo foi emergido e morto no nosso lugar. Jesus Cristo, para que nós passássemos o leito a seco do Mar Vermelho e não fôssemos tragados pela morte, pela força e o poder do mar, e não fôssemos sepultados para sempre na morte. O nosso Senhor Jesus Cristo é quem foi afogado no nosso lugar, morto no nosso lugar, e experimentou por 3 dias, desde a hora da hora nona da sexta-feira até a manhã de domingo, experimentou que está sob o poder da morte no seu sepultamento, que é o ápice do seu estado de humilhação. Esse é um dos motivos porque o batismo na igreja presbiteriana é por aspersão. Aspersão simboliza não ser tragado pela morte. Aspersão significa que você não vai morrer afogado. Aspersão significa que é necessário que Jesus fosse também batizado nas águas por João Batista, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, no corpo dele, para que se cumprisse as Escrituras sobre aquele batismo de morte que ele sofreu no nosso lugar. A conclusão desse capítulo, nos versos 30 e 31, é nos mostrar, meus irmãos, o resultado da manifestação da ira de Deus sobre o mundo, mas também é produzir conversões genuínas e sinceras, quando os crentes, eles podem aprender, quando eles podem descobrir a verdade, sem precisar passar pela morte, apenas pelo exemplo dos ímpios. Só há uma forma de você passar por essa verdadeira e completa conversão. A conversão que realmente salva o homem da morte, ela está descrita, declarada pelo próprio Senhor Jesus em João 3, quando ele diz: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Isso coaduna com o que o texto vai nos dizer, que um vento oriental que soprava foi a força que o Espírito de Deus usa para abrir o Mar Vermelho. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai. Isso é tudo que é nascido do Espírito. Para nossa aplicação e conclusão, só quero fazer uma aplicação apenas. Vejam como que é importante crer no conceito bíblico de sobrenatural. Porque
por que é importante nós crermos que a salvação do povo de Israel e a destruição dos egípcios não foi por meros eventos naturais, coincidentes, não foi por fenômenos naturais, mas foi pela manifestação de algo que realmente foi miraculoso? Primeiro, meus irmãos, histórias como essa do livro de Êxodo não podem ser vistas apenas numa perspectiva histórica, mas elas precisam ser lidas, interpretadas e recebidas por nós também numa perspectiva espiritual. Deus não salvou um povo apenas fisicamente. O texto está nos mostrando que Deus salvou um povo também espiritualmente. Por isso, o batismo não é só com água, mas também e essencialmente por meio do Espírito Santo de Deus. É um batismo externo, mas ele em essência, ele também é interno. O batismo no Espírito valida o batismo com água, e o batismo com água confirma o batismo no Espírito. Essa é a genuína conversão. Eu pergunto a você, isso é uma coisa natural? Por isso que Jesus didaticamente provoca uma confusão inicial na cabeça de Nicodemos ao dizer: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E ele vai pensar: peraí, naturalmente isso não é possível. Eu voltaria ao ventre de minha mãe e nasceria de novo? Um doutor da lei chegar a uma conclusão insana dessa. Imagino que Jesus deve ter aberto um sorriso irônico. Tu és mestre em Israel e não sabe disso. Tu ensina o povo as escrituras e não sabe disso. Não sabe que a genuína conversão é aquela que o povo de Israel experimentou a água, mas também o Espírito. Como? Você não sabe disso? É muitas pessoas que estão na igreja, membros da igreja há tantos anos, mas não sabem disso. Passaram pelo batismo das águas, passaram pelo batismo por aspersão desde criança, foram educados na igreja, receberam a fé reformada, foram instruídos na sã doutrina desde pequenos. Vocês estão assentados aí agora, mas é provável que você não saiba em essência o que é uma genuína conversão, porque você não foi batizado no Espírito, ou seja, não recebeu a Cristo como seu Salvador, não foi levado a um verdadeiro arrependimento no seu coração. O seu batismo não será por aspersão pelo poder do Espírito de Deus, será por imersão. Morrerá afogado espiritualmente, se não houver genuína conversão. Por mais que você seja membro desta ou de outra igreja, que genuinamente ela é parte do povo do Senhor, se o seu batismo não foi pelo Espírito, não houve genuíno batismo, você está perdido. Você está prestes a cair na cova que o Senhor armou para você, e será tragado pela morte, sepultado com os egípcios, e não poderá mais ressurgir. Tremam diante do Senhor. Que é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse instante, diante dessa verdade. Temam o Senhor, caiam em si dos seus pecados e se arrependam, e peçam urgentemente para que o Espírito do Senhor te batize no seu coração, e creia em Cristo como seu Salvador, e se arrependam dos seus pecados, para que, como o povo de Israel, atravesse o leito seco do Mar Vermelho, e apenas os respingos dessa água caia sobre você, para que ela não te trague, não venha te afogar. Segundo, os milagres, os eventos sobrenaturais de Deus na história do seu povo, seja no Antigo como no Novo Testamento, eles apontam para verdades inegociáveis da nossa fé. Outra confusão que as pessoas têm, elas não sabem conceituar o que é fé, não sabem conceituar
o que é matéria de fé. Nós somos tomados tanto pelo secularismo e o mundanismo dos nossos dias, somos tomados, inclusive no nosso tempo, nos nossos afazeres, nas nossas atividades, tomados a tal modo de um secularismo e de um mundanismo e de uma mentira que alimenta falsas esperanças no nosso coração, que as verdades essenciais, básicas, inegociáveis da fé, elas vão desaparecendo, elas vão se dissipando aos poucos. Eventos sobrenaturais, que é o ponto em questão da nossa aplicação, revelam que há um Deus que criou todas as coisas e que governa o mundo. O sobrenatural revela que esse Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Verdades essenciais. O sobrenatural revela que esse Deus trino atua poderosamente, gloriosamente, para cumprir todos, não apenas um ou outro, mas todos os seus desígnios. E parte desses desígnios é salvar o seu povo da morte. Me diga se conversão é uma coisa então natural. Sobrenatural do Senhor revela que a obra da conversão genuína do coração do homem é algo que é exclusivo apenas a Ele. Só Ele pode fazer isso. A obra da redenção é algo que só pode ser realizado de forma sobrenatural. Só Deus poderosamente pode manifestar sua justiça para salvar o homem dos seus pecados. Se não cremos que o mar vermelho se abriu e que o povo de Deus passou a seco de uma margem a outra, se não cremos que esse mesmo mar miraculosamente se fechou, afogou, imergiu todo o exército de Faraó, então, meus irmãos, não creremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Não creremos que por intermédio de Jesus somos salvos do poder da morte e do pecado. Amém. Coloque-se em pé.